Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, faz de novo. Podem sentar. Agora à tarde, pedindo ao Senhor uma palavra para transmitir no culto desta noite, esse texto floresceu em meu coração. E eu quero falar sobre sinais de Pentecostes. Quais são as características que marcam uma igreja genuinamente pentecostal? Uma igreja que vive a experiência do derramamento do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, traz para nós o relato de quando a igreja do Senhor Jesus é oficialmente inaugurada em Jerusalém. No Calvário, Jesus deu a sua vida para gerar a igreja, para instituir a igreja, para fundar a igreja. No Pentecostes, ele derrama o Espírito Santo para inaugurar a igreja, para anunciar a dispensação da igreja e o tempo da igreja. A promessa do derramamento do Espírito Santo permeia as páginas da Bíblia Sagrada desde o Antigo Testamento, bem antes de qualquer manifestação do ministério do Senhor Jesus entre os homens, enquanto homem. Por exemplo, no Salmo de número 51, o salmista fala da presença do Espírito e diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. O sábio Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo de número 1, versículo de número 23, diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Profeta Isaías, no capítulo de número 44, versículos 3 e 4, diz assim: porque eis que derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre a tua posteridade. Veja que a promessa do derramamento do Espírito Santo vem acompanhando todo o plano de Deus até chegar na dispensação da igreja. O profeta Joel, no capítulo de número 2, versículos 28 e 29, diz assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, e os vossos senhores terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias,
derramarei do meu espírito. É muito interessante destacar que a palavra derramar, que o profeta Joel utiliza nesse texto, à luz do termo hebraico que ele utiliza para este verbo, derramar significa encharcar, entornar. É como se o Senhor dissesse: eu vou te cercar com a plenitude do meu espírito, você vai virar uma ilha, e o meu espírito vai te banhar por todos os lados, para qualquer lado que você se mexer, o meu espírito terá tomado conta da sua vida e da sua existência. Só quem crer nisso pode dar glória a Deus, tá? Quem não crê, a gente ora para Jesus fazer a obra, tá bom? Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos uma série de promessas de que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. Daí, o Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versículo 4, dizer: aguardem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Porque há uma garantia e uma promessa repetida de que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. Agora observe, o Senhor Deus no Antigo Testamento instituiu algumas festas oficiais para Israel. Das 7 festas principais que o Senhor instituiu, 3 se destacam: a festa da Páscoa, que comemora a saída de Israel do Egito no mês de Abibe; a festa de Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa, daí a palavra Pentecostes, que significa 50, contava-se 50 dias da Páscoa, e então se celebrava Pentecostes, comemorando o início da colheita do trigo. Era um tempo de fortes ventanias em Israel. Então o vento de Atos 2 não é algo estranho, é algo normal. E a terceira festa oficial é a festa dos tabernáculos, que é comemorada no mês de Tisri, mês de outubro, e relembrava os 40 anos no deserto morando em tendas. E o Senhor nunca lhes deixou faltar comida, nunca lhes deixou faltar vestimento, nunca lhes deixou faltar habitação. Atos capítulo 2 relata para nós a celebração de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, Jerusalém está cheia de judeus que vêm de todas as partes do mundo antigo para celebrarem a festa de Pentecostes. Os discípulos estão no cenáculo reunidos, celebrando e aguardando a descida do Espírito Santo. Esse seria mais um dia normal de festa em Jerusalém, se o Senhor não tivesse escolhido exatamente este dia para fazer derramar o seu Espírito. O texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Meyer Pearman é um teólogo judeu naturalizado norte-americano. Pearman escreve que a descida do Espírito Santo sobre a igreja é como um telegrama do céu anunciando que Jesus já estava entronizado à direita de Deus. É um comunicado à igreja de que a vitória de Jesus estava completa, sua obra estava realizada, e agora o Espírito Santo vem para revestir a igreja, capacitar a igreja, impulsionar a igreja, para que ela faça aquilo que é a sua missão, a evangelização do mundo. No dia de Pentecostes, o Espírito desce, e eu disse e repito, na festa de Pentecostes se comemorava o início da colheita do trigo, e os ventos eram muito fortes naquele período, de modo que
Quando o vento soprava, todo o trigal deitava. Daí você vai entender a parábola do trigo e do joio. Quando Jesus diz que alguém plantou o trigo, e veio o seu inimigo à noite e plantou o joio no mesmo solo, e nasceram juntos. Quando os servos viram que o joio estava no meio do trigo, chegaram para o seu senhor e perguntaram: queres que tiremos o joio para que não cresça com o trigo? E ele disse: não, deixai crescer juntos. No dia da colheita tiraremos o joio e lançaremos na fogueira, e o trigo recolheremos do celeiro. Algumas pessoas já pregaram que a razão pela qual o Senhor, o fazendeiro, não deixou arrancar o joio antes da hora da colheita, seria porque trigo e joio são muito parecidos, e poderia acontecer de um dos ceifeiros, confundindo, acabar arrancando um trigo junto com o joio. Mas não é isso. Eles sabiam muito bem a diferença entre um e outro. A questão é que o joio é uma planta parasita. Ele não aprofunda as suas raízes no solo para retirar nutrientes. Como planta parasita, a raiz do joio sai procurando no subsolo raízes de outras plantas, para entranhar-se nas raízes de outras plantas e puxar o nutriente da outra planta e não do solo. Preste atenção nisso. O joio não recebe nutriente do solo, retira nutriente da outra planta, ele suga a planta que estiver ao lado. E o dono da fazenda sabe que é impossível arrancar o joio sem puxar a raiz do trigo. Então, para não prejudicar o trigo, ele tolera o joio. Você não entendeu? Vamos entender a lição que Jesus está dando. Por que Deus permite tanta coisa no meio da igreja e não faz nada? Por amor ao trigo, Ele tolera o joio. Mas no dia da colheita, aí Ele diz: o joio vai para o fogo e o trigo é recolhido no meu celeiro. Só quem pode dar glória faz. Então, na época da colheita do trigo, quando o vento começava a soprar muito forte, todo o joio deita pela força do vento, se inclina. Mas todo o trigo deita pela força do vento, mas o joio tem o seu caule duro, quase como de bambu. Então o joio não inclina. Quando o vento passa, tudo que está deitado é trigo, tudo que está em pé é joio. É só sair arrancando e não há risco de cortar o joio em lugar do trigo. Agora observe, se nós aplicarmos esta ilustração no ambiente da igreja, nós vamos perceber que nenhum crente sério suporta o vento do Espírito Santo. Todo crente genuíno se curva diante de Deus quando o Espírito sopra. Todo crente genuíno desce à presença de Deus quando o vento sopra sobre a igreja. O durão, o tirado, o todo-poderoso, não, ele não precisa se curvar. O poder cai, a unção desce, a glória vem e ele permanece lá, teso, orgulhoso, arrogante, não muda. Mas crente que experimenta o poder do Espírito Santo não suporta, se curva diante da presença de Deus e o glorifica. Aleluia. Agora, o que eu vou destacar com os irmãos desse texto são alguns sinais do derramamento do Espírito Santo na igreja primeva. E esses sinais não podem se ausentar da igreja contemporânea, não podem se ausentar de nós. Os sinais que nós encontramos em Atos dos Apóstolos precisam estar presentes na igreja do nosso tempo. O que caracteriza uma igreja genuinamente pentecostal, em primeiro lugar, é som, ruído, barulho. Não estou falando de som, falando de sonorização. Estou falando de som, falando de reação.
É impossível sentir a presença de Deus e permanecer calado, mudo, quieto. Note que o texto diz assim: de repente veio do céu um som, um ruído, um barulho, como de um vento impetuoso. Uma tempestade entrou na casa e não achou porta de saída. Uma igreja genuinamente pentecostal barulha. É uma igreja que glorifica. O seu louvor é autêntico. Uma igreja debaixo da presença do Espírito Santo não faz da pregação uma palestra, faz da pregação uma palavra profética. Recebe aquilo que o Senhor está dizendo e reage com glorificação a Ele. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu gritava demais. E eu pregava numa aceleração que parecia que eu estava com tempo de chegada. Um dia o meu pai, no meio das muitas orientações que me passou, me disse: meu filho, barulho não traz poder. Você não precisa gritar para o poder descer. Aí um dia que eu preguei sem gritar demais, que eu preguei sem barulhar demais, e o poder desceu, a unção desceu. Chegando em casa ele falou: você entendeu? Barulho não traz poder, mas o poder traz o barulho. Quando uma igreja recebe o poder de Deus, ela reage em adoração, reage em glorificação. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, quando o profeta tem a visão do vale de ossos secos, e o Senhor diz para ele: profetiza a este vale de ossos secos. E Ezequiel diz: e eu profetizei, conforme o Senhor me ordenara. Então ele declara: enquanto eu profetizava, houve um ruído forte, houve um barulho. A palavra de Deus sempre vai gerar no coração da igreja uma reação de glorificação. Muitas vezes nós não queremos que o culto seja barulhento para não incomodar o visitante. Presta atenção, o barulho da glorificação não incomoda o visitante. O barulho do poder do Espírito Santo não incomoda o visitante. Incomoda o visitante fofoca, incomoda o visitante intriga, incomoda o visitante facção religiosa, incomoda o visitante desorganização do culto. Mas o barulho de glória a Deus contagia, gera alegria, gera fervor, gera satisfação, porque a presença de Deus se manifesta no meio da casa, para a glória de Jesus. Aleluia. Segundo lugar, o segundo sinal de Pentecostes que nós encontramos no texto é fogo. Diga comigo: fogo. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Uma igreja genuinamente pentecostal é coberta pelo fogo do Espírito Santo, é tomada pela chama da presença de Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, nós aprendemos que o fogo está intrinsecamente relacionado com a natureza divina. Por exemplo, quando o Senhor aparece a Moisés no Monte Sinai, em Êxodo 3, a Bíblia diz que ele aparece numa sarça que arde em chamas e não se consome. Quando Deus vai falar com todo Israel, em Deuteronômio capítulo 4, a Bíblia diz que o Senhor falou com Israel do meio do fogo. Em Levítico capítulo de número 6, versículo de número 13, o Senhor declara: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Há uma ordem de que a chama permaneça acesa.
Levítico capítulo de número 9, versículo de número 24, quando Moisés consagra Arão e os seus filhos ao sacerdócio, a Bíblia diz que o Senhor mandou fogo do céu e acendeu o fogo no altar. Preste atenção nisto. Sabe por que o fogo permanece aceso no altar? Porque não foi aceso por Arão, não foi aceso por Moisés, muito menos pelos filhos de Arão. Fogo foi aceso pelo próprio Deus. O fogo na igreja, quem acende não é o pregador da noite. Quem acende o fogo no coração do crente não é o cantor. O pregador apenas ministra a palavra. O cantor apenas enaltece e engrandece o nome de Deus com a igreja. E o próprio Deus acende a chama no coração do seu povo. Aleluia! Quando Elias ora, lá no Monte Carmelo, na sua oração ele diz: Senhor, mostra para este povo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Qual foi a maneira, aleluia, que Deus escolheu para manifestar isto? Mandou fogo sobre o altar. Sempre que Deus quer revelar a sua presença na Bíblia, o fogo aparece, porque o fogo está relacionado com a sua gloriosa, grandiosa, augusta, serena, poderosa natureza. Aleluia! O profeta João Batista diz em Mateus capítulo 3: eu vos batizo em água para o arrependimento, mas depois de mim vem um, do qual não sou digno sequer de desatar as suas alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uma igreja pentecostal tem a chama do Espírito Santo acesa na sua alma. Quando eu era menino, ia na roça dos meus avós, no final do dia, na hora de acender o fogão a lenha, quantas vezes eu cheguei e soprei lá na boca do fogão a lenha e me enchi de cinza. A minha avó chegava, ela está ali, a minha avó chegava e dizia: calma, não é assim. Puxava os tições e reunia os pedaços de lenha, e ela pegava um abanador que era feito de palha de uricuri. Se não achasse, pegava a tampa do caldeirão e dava uma sacudida em cima do fogo para tirar a cinza. Aí a brasa aparecia lá embaixo. Depois ela só jogava umas gotinhas de querosene. Era só acender o fósforo que o fogo estava aceso. É possível que a sua alma esteja coberta pela cinza do desânimo, que a sua alma esteja coberta pela cinza da tristeza, da decepção. Os problemas sufocaram o seu coração, mas nesta noite o Espírito de Deus vai soprar no teu coração e vai retirar a cinza. A brasa vai acender. Você não vai sair deste lugar esta noite como tem vindo e saído, porque o Espírito de Deus vai incendiar a sua alma com o fogo do Espírito Santo. Só quem recebe dá um glória, dá um amém, celebra, engrandece, faz o que você quiser, mas deixa o fogo do Espírito tomar conta do seu coração, deixa queimar. Eu gosto desse texto. Quando Jesus, saindo de Jerusalém, no domingo da ressurreição, acompanha dois cidadãos. Eles estão indo para Emaús, são discípulos frustrados. Abandonaram a sua rotina para seguir o mestre, na expectativa de que ele iria estabelecer o reino em Israel. Ele morreu, as esperanças se foram, e eles estão caminhando para Emaús, chateados com os acontecimentos. De repente se aproxima deles um estranho,
E o estranho pergunta, aliás, um estranho conhecido, e o estranho pergunta: acerca do que conversais? E eles estão estressados. Eles dizem assim: tu és um forasteiro em Israel? Só tu não sabes das coisas que aconteceram? Jesus pergunta: quais? Eles dizem: sobre Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus com sinais e maravilhas que o Senhor fez no meio do povo. E como os judeus o entregaram à morte pela mão dos gentios, e ele foi crucificado. É bem verdade que ele disse que haveria de ressuscitar, e até algumas mulheres falaram que conversaram com o anjo e que lhes anunciara que ele está vivo, mas nós não sabemos. Aí Jesus diz assim: ó lerdos de coração, tardios em aprender, não convinha que se cumprisse o que estava escrito na Escritura. E eles perguntam a Jesus: mas o que está escrito acerca disto? E Jesus diz: na lei, lá em Gênesis, quando Isaque desce de Moriá, está prefigurando que o Filho do Homem subiria ao monte do Calvário, mas desceria de lá vivo. No Êxodo, o Cordeiro Pascual já falava do sacrifício e da vida que seria gerada. Em Levítico, o bode expiatório fala do pecado sendo levado para fora, mas o Cordeiro fala do sacrifício de redenção. Em Deuteronômio, a rocha ferida e a água viva saindo já falava da ressurreição. E Jesus vai explicando para eles a lei e os profetas e os salmos. E quando vai chegando em Emaús, Jesus faz de conta que vai passar direto, e eles dizem: não, é tarde, fica aqui, amanhã você segue viagem. Jesus entrou na hora da refeição. A visita é quem agradece pelo pão na tradição judaica. Quando entregam o pão para o visitante, ele pega o pão e, havendo dado graças, o partiu. Ele diz: graças te dou, ó Pai. Eu imagino os discípulos dizendo: eu conheço esta oração. Quando eles abriram os olhos, Jesus não estava mais lá. E eles voltam correndo para Jerusalém, e a fala é esta: porventura o teu coração não queimava quando ele nos abria as Escrituras? Pergunte aí para o seu vizinho: o seu coração queima? O seu coração queima? Se o seu coração não queima, alguma coisa está fora do lugar. Vamos juntar lenha, aproximar os tições, deixa o Espírito soprar na tua alma. É tempo de ser cheio do Espírito Santo e incendiado pela sua presença. Ergue assim a sua mão ao céu comigo, por favor. Ezequiel capítulo 10, versículo 4 diz assim: enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha-as pela cidade. Diga comigo: Senhor, enche as minhas mãos de brasas acesas. Pede só mais uma vez: Senhor, enche as minhas mãos de brasas acesas. Aleluia. Se não for pedir muito, estenda a sua mão em direção ao seu vizinho, ministre sobre ele agora, declare, seja incendiado pelo Espírito de Deus, seja incendiado pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Receba agora o calor do fogo do Espírito Santo e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Shurai ho suramai gelabaga soramadabaga. Quarto sinal de Pentecostes desse texto, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Uma igreja genuinamente pentecostal é cheia do Espírito Santo.
Eu cresci num ambiente e numa geração na qual nós, mesmo na infância, éramos orientados a pedir ao Senhor o batismo com o Espírito Santo. O culto da Santa Ceia, quando eu era adolescente lá em Pindobaçu, era no domingo à tarde, e nunca terminava sem a oração pelo batismo com o Espírito Santo. Foi numa tarde daquelas que eu recebi. E é interessante, eu já estava tão farto de ir à frente e não receber, que naquele dia eu falei: não vou mais não. Atrás de mim estava uma irmã, ainda mora lá, irmã Diná, e ela disse assim: vai meu filho, quem sabe não é hoje. Ainda lembro dessas palavras. E eu fui à frente e fui cheio do Espírito Santo, e ainda me lembro que eu abri os braços e disse assim: quem tocar em mim recebe. 14 irmãos naquela tarde foram batizados com o Espírito Santo, entre eles um diácono das antigas, irmão Pedro, que era crente de muitos anos e ainda não havia recebido o batismo no Espírito Santo com línguas estranhas. É tempo de ser cheio do Espírito de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno, o inferno está à solta, o mundo está indo à bancarrota. Só uma igreja cheia do Espírito Santo fará a diferença. Aleluia. Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Alguém pode olhar para mim e dizer: mas pastor, isso aí foi para a época da igreja primitiva. Pois eu te direi que não. Pedro está cheio do Espírito. Na porta do cenáculo está uma multidão. Pedro sai do cenáculo e em Atos 2, versículo 39, ele diz assim: esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Lá vai uma pergunta básica: quem aqui tem certeza que foi chamado por Deus para a salvação? Levanta-se a mão. Então a promessa é para você, a promessa é para você, a promessa é para você. E eu vou declarar nesta noite: seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Quebra o protocolo, quebra a forma, quebra a regrinha e recebe o derramar do poder de Deus em sua vida. Seja cheio para a glória de Deus. Aleluia. O mundo está cheio de igrejas. Feira de Santana está cheia de igrejas. Nós temos em Feira de Santana mais de 1000 denominações. Não é uma porta que vai fazer a diferença, não é mais um salão que vai fazer a diferença. O que fará a diferença é o enchimento do Espírito Santo na vida desse povo. Amanhã é segunda-feira, os pontos de ônibus precisam estar lotados e crentes cheios do Espírito Santo. Os ônibus coletivos lotados e crentes cheios do Espírito Santo. Os Uberes e táxis da cidade cheios de crentes cheios do Espírito Santo. Amanhã na escola, na universidade, nas clínicas e consultórios, crentes cheios do Espírito Santo. Satanás abre alas, Satanás tem que abrir caminho quando uma igreja revestida se move do seu lugar. Aleluia. Diga para o Senhor: me enche, me enche, me enche. Eu quero transbordar, eu quero transbordar.
Diz para Deus: cansei de ser frequentador de igreja. Fala para Deus: cansei de ser fã de cantor, cansei de ser fã de pastor. Eu quero o poder de Deus em minha vida, eu quero unção do Espírito na minha alma. Ei, você não é fã, você não é seguidor, a não ser de Cristo. Você é igreja, e como igreja você precisa ser cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de ousadia do Espírito Santo. Eu vou lhe dar um minuto para você glorificar a Deus. Eu vou lhe dar um minuto para você se abrir e deixar encher, para que a sua alma seja transbordada no poder do Espírito Santo, seja encharcado no poder do Espírito. Pastor, estou me sentindo fraco, fraca. Seja cheio do Espírito Santo. Estou me sentindo frio, seja cheio do Espírito Santo. Estou desanimado, seja cheio do Espírito Santo. Estou querendo morrer, seja cheio do Espírito Santo. Não estou aguentando mais a tentação, seja cheio do Espírito Santo. Lá na segunda nave, deixa o poder de Deus encher sua vida. Aqui na primeira nave, deixa o poder do Espírito Santo te inundar. Mergulha, entra no rio de Deus, entra no rio de Deus. Esta igreja é uma igreja pentecostal, esse povo é pentecostal, esse pastor é pentecostal. Então que o Espírito de Deus tenha liberdade de encher. Onde está o povo que fala línguas estranhas? Onde está o povo batizado no Espírito Santo? Onde está o povo que profetiza? Cadê? Dá liberdade, vai fluindo, vai fluindo. Por quê? Porque a quinta marca de uma igreja pentecostal é a manifestação de dons espirituais. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. Quando foi a última vez que você foi renovado com línguas estranhas? Quando foi a última vez que você fluiu no poder de Deus? Ei, é hoje. Dá liberdade e fala em línguas espirituais para a glória de Deus. Aleluia. Alguém vai dizer que línguas estranhas não é mais para hoje? É errado. Se você ler Agostinho, Irineu e os pais da igreja, todos eles falam da experiência das línguas espirituais. Se você ler a Enciclopédia Britânica Internacional, lá está escrito, no item avivamento, em todos os grandes avivamentos da história, houve manifestações de línguas espirituais. Abre parêntese, grego, glossolalias, fecha parênteses, vírgula. Todas as vezes que as línguas estranhas foram rejeitadas ou suprimidas, o avivamento foi distorcido ou completamente suprimido. Línguas estranhas são para hoje. Este é o tempo que o Senhor vai derramar poder sobre a sua igreja. Esse é o tempo da manifestação sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja.
O inferno está em polvorosa, o inferno está em ação, mas a igreja não vai ser comprimida, a igreja não vai ser pressionada. Por quê? Porque ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Haverá manifestação sobrenatural de Deus sobre a sua igreja. Vossos jovens e crianças, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, sua criança será cheia do Espírito Santo, seu adolescente será cheio do Espírito Santo, seu filho, sua filha será cheia do Espírito Santo. Satanás não vai arrebentar a nossa descendência, eles são cheios do Espírito de Deus. Os velhos terão sonhos, ei, 70, 80, pastor, já estou na velhice. Jeová está dizendo: comece a sonhar, comece a sonhar. Eu vou te mostrar coisas que você não viu na juventude. Comece a sonhar, e os vossos jovens terão visões. É tempo de derramamento, é tempo de falar em línguas. Eu vou parar e eu quero ouvir crente batizado com o Espírito Santo falando em línguas estranhas dessa igreja. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Perde o medo, quebra o protocolo. Pastor, não estou acostumado. Acostuma, recebe. Se você nunca falou em línguas, lá vai. Se você nunca falou em línguas: pastor, eu nunca recebi, nem sei o que é, não sei como funciona. Vai dando glória, vai dando glória. E se a língua estranha vier, apenas fala. E se não for, e se for da carne, aqui não vai ter chance. É o poder do Espírito Santo enchendo a sua vida. Aleluia. Quando você quiser ficar em pé, fica. Quando você quiser ajoelhar, ajoelha. Quando você quiser deitar, deita. Se você quiser pular, pula. E se o irmão do meu lado não gostar, fica na tua, que o Espírito Santo vai contagiar ele. Ele vai ser pego pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia. Receba línguas estranhas agora. Rege agora, Espírito Santo, um coral de línguas espirituais nessa casa. Lá na segunda nave, rege um coral de línguas estranhas nessa casa agora, Senhor. Rege um coral de movimento espiritual nesta casa agora. Passa de vida para vida, contagia esse lugar, contagia esse lugar. Seja cheio, seja cheia. Aleluia. Ministério de louvor, quando vocês subirem aqui de novo, subam cheios. Subam cheios, cheios da graça, cheios de autoridade, cheios de poder. Há uma tocha viva caindo sobre esse lugar. Eu vejo uma nuvem de fogo cobrindo esta casa. É tempo de avivamento, é tempo de renovo, é tempo de quebra de cadeias, é tempo de variedades de línguas, é tempo de dons espirituais. Receba! Aleluia! Pastor, não estou entendendo nada, eu nunca vi dizer nem o que é língua estranha. Continua vindo para cá que você vai aprender. Continua vindo para cá que você vai aprender. É tempo de ser cheio, é tempo de renovo. Isso é pentecostalismo. Só quem pode ergue as mãos e dê glória. Só quem pode aplaude. Só quem pode dance. Só quem pode pula. Só quem pode recebe. Aleluia. É diferente, é o poder de Deus, é a graça de Deus. Deixa fluir, deixa fluir. Fica de pé, por favor. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizada com o Espírito Santo. Seja cheio, seja cheia. Não para não, não para não. Estende a mão, glorifique a Deus. Use um minuto e coloque
Coloque a mão sobre o seu vizinho e ministra sobre ele. 1 minuto apenas. Coloque a mão sobre o seu vizinho e ministra sobre ele. Eu vou pedir algo a Deus aqui. Eu vou pedir algo ao Senhor aqui. Senhor, lá na tenda, o Espírito saiu de Moisés e encheu 68 anciãos. E foi lá no arraial e encheu mais 2. Eu te peço agora que o poder do Espírito Santo contagia esse lugar. Passa de vida para vida agora. Enche esse rapaz. Enche esse rapaz. Onde ele tocar, Senhor, haja transmissão, haja transferência. Na pessoa em quem ele tocar, vai contagiar. Vai, meu filho, ministra. Ministra, meu filho, ministra. Deixa Deus lhe usar, ministra. Passa agora de vida para vida, Jeová. Passa agora de vida para vida, Jeová. Espírito de Deus, flui nessa casa. Flui nessa casa. Flui nessa casa. Flui nessa casa. Jovens, sejam cheios. Jovens, sejam cheios. Adolescentes, sejam cheios. Crianças, Jesus, arrebata essas crianças. Jesus, arrebata essas crianças. Jesus, arrebata essas crianças. Enche os nossos pastores. Enche essa diaconia, Jeová. Enche essa diaconia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Paira sobre esta casa agora com uma nuvem da tua presença. Espírito Santo, sopra nesse lugar de maneira gloriosa. Sim, Senhor, arrebata esse auditório. Faz o crente que nunca falou em línguas espirituais falar nesta noite. Faz aquele que nunca mais foi renovado com línguas ser renovado agora. Eu te peço, Senhor querido, que o Senhor venha maestrar um coral de línguas espirituais nesse lugar. Rege, Senhor, uma coreografia espiritual nesse lugar. Faz o teu povo vibrar na presença do Espírito Santo. Pastores, esposas, missionárias, filhos cheios do Espírito de Deus, paira sobre esse lugar agora, Senhor. Paira sobre esse lugar agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu vou contar até 3 e eu peço ao Senhor que derrame uma descarga de glória nesse lugar. Em nome do Pai. 2, em nome do Filho. 3, em nome do Espírito Santo. Recebe agora o sopro do Espírito de Deus na sua vida. Deixa fluir. Seja cheio, seja renovado. Se você quiser sair do seu lugar e vir ajoelhar diante do altar, pode. Leve a sério. Esse momento é uma virada de chave da parte de Deus sobre a sua igreja. É um momento especial de Deus sobre o seu povo. É momento de renovo. Você estava fraquejando, você estava desanimado, você estava caído, mas o Espírito do Senhor te diz que é hora de levantar na força do Senhor, porque o que te espera é grandioso. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Aleluia. Aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, 6º lugar, 6 sinais de Pentecostes, uma igreja genuinamente cheia transtorna o mundo. O mundo tem que ser impactado pela igreja. O povo de Tessalônica disse: esses homens, Atos 17, que estão transtornando o mundo, chegaram também aqui. Feira de Santana precisa saber que a igreja está viva. A Bahia precisa saber que a igreja está viva. O Brasil precisa saber que a igreja está viva. Os governantes precisam saber que a igreja está viva. Aleluia. Coloque a mão no peito e diga para Deus: me usa,
me usa. Diga para Deus: me usa sem reserva, me usa escandalosamente, me usa acima do normal. Diz para Deus: eu quero a tua glória manifestada na minha vida. Diga isso ao Senhor: eu quero a tua glória manifestada na minha vida, eu quero essa chama se manifestando. Diga para o Senhor, diga para Ele: eu me abro, eu me entrego, eu aceito, eu quero ser usado por Ti. Espírito Santo, durante esse louvor que vamos entoar agora, estende um manto de glória sobre esse lugar. Estende um manto. Estende um manto. Tem crente que não é para aguentar ficar de pé, é para cair prostrado. Tem gente que vai ser arrebatado no Espírito Santo. Tem gente que vai sair dançando no meio da igreja. Deixa fluir. É um tempo novo para a glória de Deus. Você está sinalizado para esta geração de avivamento. Glorifique ao Senhor. Comece a buscar o batismo com o Espírito Santo. Comece a buscar o batismo com o Espírito Santo. Diga para o Senhor: eu quero ser cheio, eu quero ser cheia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.